Então, gente, para tornar mais clara a compreensão acerca dessa solidariedade de fato natural, vamos imaginar a situação do IPTU, né, o imposto que incide sobre a propriedade, que, como eu falei para vocês, são os exemplos mais claros em que ocorre essa solidariedade. Então, no IPTU, temos que o fato gerador é a propriedade de um bem imóvel urbano, de modo que quem tiver essa propriedade vai naturalmente praticar o fato gerador desse tributo e, consequentemente, vai figurar no polo passivo da obrigação de pagar o IPTU. Imagine que determinada situação em determinado imóvel, como vocês estão vendo aí na figura, a propriedade ela é titularizada não apenas por uma pessoa, mas por três. Maria tem 50% da propriedade desse imóvel, Pedro tem 25% e João tem 25%. Imaginem aí que eles receberam esse imóvel de herança, certo? Por isso que há essa divisão aí em porcentagens. Então, os três são os proprietários desse bem imóvel. Eles integram a relação jurídica que serve de fato gerador do IPTU, certo? Então, pelo fato dos três praticarem esse fato gerador, integrarem essa relação jurídica que serve como fato gerador do tributo, do IPTU, né? Naturalmente eles serão devedores solidários. Naturalmente haverá aí a solidariedade quanto ao pagamento desse IPTU. Maria deverá, né, ela poderá ser cobrada pelo valor integral do IPTU, assim como Pedro pode ser cobrado pelo valor integral do IPTU, assim como João pode ser cobrado pelo município da dívida toda relativa a esse IPTU. Assim como o município pode cobrar dos três, certo? Conjuntamente. Isso aí é uma das consequências relativas à solidariedade. Então vejam que essa solidariedade de fato ou natural, como o próprio nome diz, ela decorre naturalmente dessa relação jurídica que serve como fato gerador. Esses devedores, eles têm um interesse comum na ocorrência do fato gerador. O interesse comum aqui de Maria, Pedro e João é justamente a propriedade do bem imóvel. E essa propriedade é justamente o fato gerador do IPTU, certo? Eles têm esse interesse em comum no âmbito da prática do fato gerador do IPTU, de modo que naturalmente serão devedores solidários. Tá certo, gente? Então é necessário, como eu coloquei aí, que os devedores solidários sejam sujeitos da relação jurídica que deu aso à tributação. Vejam aqui. Eles são sujeitos, eles são titulares dessa propriedade do bem imóvel, certo? E essa propriedade justamente serve de fato gerador do IPTU. Então há esse interesse comum, certo? Na própria relação jurídica que é utilizada como fato gerador do tributo. Então sempre vai haver essa situação, tá certo? Em que os devedores solidários eles também são sujeitos da relação jurídica que deu aso à tributação. Além da solidariedade de fato ou natural, temos a solidariedade de direito ou solidariedade legal, certo? Que o inciso 2 vai dizer que são aquelas pessoas expressamente designadas na lei. Isso não quer dizer que a solidariedade de fato ou natural ela também não esteja prevista em lei. Como vimos, ela está, né? O próprio CTN, ele determina que quando houver esse interesse comum na situação que constitui o fato gerador, vai haver solidariedade. Então a gente não pode dizer que essa solidariedade de fato ou natural também não decorre da lei. Tá? Então, o que é que vai diferenciar a solidariedade de fato da solidariedade de direito? É que essas pessoas expressamente designadas na lei nem sempre vão ter interesse comum no fato gerador, certo? E essa solidariedade ela vai estar prevista na lei tributária específica de determinado tributo. Então, essa relação de solidariedade passiva ela vai estar expressa na lei tributária específica do tributo, tá? E não é obrigado que essas pessoas, obrigadas solidariamente, tenham interesse comum na situação utilizada como fato gerador. Então veja aqui esse exemplo que vai ficar bem claro como é que ocorre a solidariedade de direito ou legal. Então imaginem aí um contrato de subempreitada. E como é que acontece esse contrato de subempreitada? Imagina a situação
de um proprietário de uma obra, como vocês estão vendo aí, e ele contrata os serviços de uma construtora para que essa construtora realize o serviço, né, para que ela realize essa construção da obra. Então, o proprietário, ele vai aí contratar os serviços de uma empreiteira. Imagina a situação em que essa empreiteira, ao invés de realizar ela própria, né, a construção da obra, pelos seus próprios empregados, ela contrata os serviços de terceiro, de uma empresa distinta, para que essa empresa, para que esse terceiro realize totalmente o serviço ou parcela partes dessa obra. Tá? Então, quando há essa transferência de encargos, né? Quando há essa transferência da empreiteira para um terceiro, para que esse terceiro realize a obra total ou parcialmente, a gente diz que houve um contrato de subempreitada. Então, imagina uma situação em que houve isso, né? O proprietário contrata a construtora, a empreiteira, e essa empreiteira, por exemplo, transfere para um terceiro a realização parcial desse serviço. O que é que acontece? Imagina aí que esse terceiro ele deixa de recolher perante a União as contribuições previdenciárias dos seus empregados. Então estava aqui essa empresa, né, sem recolher essa contribuição previdenciária. E aí, olha, essa empresa não recolheu as contribuições previdenciárias e desapareceu do mapa, né? Fechou as portas de forma irregular e sumiu, certo? E aí, será que a União vai ficar impossibilitada de cobrar essas contribuições previdenciárias? O que é que dispõe a lei com relação a isso? A própria lei que vai tratar dessas contribuições vai dispor que o proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e este com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social. Então, de acordo com o artigo 31, inciso 4 da Lei 8.212/91, ela vai dizer que nessa situação específica não tem problema. Embora não seja mais possível cobrar desse terceiro, já que ele sumiu, essas contribuições previdenciárias poderão ser cobradas da empreiteira que contratou esses serviços. Porque, embora os interesses aqui sejam distintos, essa empreiteira ela é responsável solidária, certo? Haverá solidariedade passiva entre essa empreiteira e esse terceiro quanto às contribuições previdenciárias dos empregados desse terceiro, certo? Então a União não vai perder essa tributação, ela poderá cobrar a dívida inteira da empreiteira, porque ela é uma devedora solidária por força do artigo 31, inciso 4 da Lei 8.212/91. Tá certo? Então vejam aqui um exemplo de solidariedade de direito legal. Aqui o interesse não é comum no fato gerador, né? Quem tem interesse no fato gerador seria o próprio terceiro, que deixou de recolher essas contribuições previdenciárias. Essa empreiteira nada tem a ver com os empregados contratados por esse terceiro, mas por força da lei, por força do dispositivo previsto na Lei 8.212/91, essa empreiteira vai se responsabilizar pelo pagamento dessas contribuições previdenciárias, certo? Porque ela é devedora solidária. Tudo bem, gente? Então haverá essas duas espécies de solidariedade. E é interessante que a gente tenha claro em mente as características da solidariedade. Quando eu falo que há solidariedade passiva, algumas regras vão se aplicar a essas cobranças, a essa relação de solidariedade. Então o CTN ele também teve a preocupação de dispor sobre essas características, sobre essas regras. E a primeira delas é que a solidariedade passiva ela não comporta benefício de ordem. Então, o parágrafo único do artigo 124 vai dispor que a solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício de ordem, certo? E o que seria benefício de ordem? Acontece o benefício de ordem quando o credor ele tem que observar uma ordem de preferência na cobrança.
certo? Então haverá benefício de ordem quando, por exemplo, se houver 3 devedores, o credor for obrigado a cobrar primeiramente de um deles para só depois partir para os demais, certo? Tem uma ordem de preferência. E o artigo 124, parágrafo único, está dizendo que na solidariedade esse benefício de ordem não acontece. Ele não existe. Não há uma ordem de preferência na cobrança dessa obrigação, né? Como eu coloquei aí no quadrinho, o sujeito ativo pode cobrar a dívida integralmente de qualquer um dos devedores solidários, sem ter que observar qualquer ordem entre eles. Então, lá no exemplo da casinha, né, de Maria, Pedro e João, imagine, por exemplo, que o IPTU dessa casa é de R$1.000, né? Será que o município vai ter que cobrar primeiro de Maria, por Maria ter a parcela maior dessa propriedade? Ou poderá cobrar indistintamente de qualquer um deles, sem observar, né, sem ter a obrigação de observar uma ordem de preferência? E aí, por não haver esse benefício de ordem, o município poderá cobrar de todos eles, conjuntamente, de um deles, né, sem qualquer ordem específica, de 2 deles, tanto faz. Certo? Não há benefício de ordem. Não há preferência entre eles. Mesmo Maria tendo a titularidade da propriedade, né, uma parcela maior dessa propriedade, isso não significa dizer que ela tem que ser cobrada em primeiro lugar. Cada um deles poderá ser cobrado em primeiro lugar, né, a depender aí da conveniência do município, pela dívida como um todo. Então, Pedro tem 25% do imóvel, isso não significa dizer que ele pagará apenas R$250. O município pode cobrar só de Pedro o valor integral do IPTU, de R$1.000. E depois disso, Pedro que se vire para cobrar de Maria e João a parcela relativa a cada um deles. Certo? O que Pedro vai fazer depois não interessa para o fisco. O município só vai querer cobrar, só interessa cobrar o valor integral do IPTU, seja de todos eles, seja de um só deles, que for mais fácil, que for mais conveniente. Tá bom? Então não há ordem de preferência entre os devedores solidários, não há benefício de ordem. Segunda característica, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. É o que dispõe o artigo 125, inciso 1 do CTN. Então, lá no exemplo que a gente viu do IPTU, né? Imagine esse IPTU de R$1.000 e aí Pedro foi e recolheu apenas R$250. Pedro pensou, né, que por ter apenas 25% do imóvel, ele só precisaria recolher 25% do valor do IPTU. Então, Pedro foi lá e pagou R$250 a título de IPTU. Certo? Imagina aí uma situação hipotética, tá, gente? Certo? Que isso acontecer. Difícil o município receber esse valor, mas imagine que isso aconteceu. Então, Pedro foi lá e recolheu, pagou apenas 250. O que é que vai acontecer? Vai sobrar aí um débito de R$750, né? Porque o IPTU não era só 250, era R$1.000. Se o CTN está dizendo que o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais, isso significa dizer que esse pagamento de Pedro, embora tenha sido insuficiente, vai aproveitar aos demais. Então, se o município for cobrar de Maria, só poderá cobrar o valor restante, que é de 750. Tem que considerar o que Pedro já havia recolhido. O pagamento feito por Pedro aproveita aos demais. Certo? O município, se for cobrar de João o restante, vai cobrar também apenas R$750. Ele tem que respeitar esse valor que já foi pago por Pedro. Tá bom? E se Pedro tivesse pago os R$1.000 por inteiro? Esse pagamento de Pedro aproveitaria os demais. Estaria aí satisfeito o crédito tributário e o município não poderia cobrar mais de nenhum dos outros obrigados. Então, se um deles pagar o débito inteiro, o crédito tributário vai estar satisfeito, certo? Vai estar extinto pelo pagamento, de modo que nenhum dos demais poderá ser obrigado a pagar algo que já foi pago por outro obrigado, tá bom? Então, o pagamento feito por um vai aproveitar aos demais. Terceira característica, a isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados,
salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade quanto aos demais pelo salvo. Tá? Então não se preocupem com o tamanho da característica, porque ela é bem fácil de compreender. Tá? Ela está prevista no artigo 125, inciso 2, e vai dizer o seguinte: aquela situação de isenção fiscal ou remissão de crédito tributário que exonerar um dos obrigados vai aproveitar os demais. Então, se houve isenção fiscal para um dos devedores, essa isenção também vai ser aplicada aos demais. É isso que o artigo 125 está dizendo. Se houve perdão de uma dívida tributária de um devedor, esse perdão também vai aproveitar os demais. Tá certo? Só não vai aproveitar os demais, essa isenção ou remissão, quando elas forem outorgadas, quando esse benefício for concedido, levando em consideração critérios pessoais do contribuinte, do sujeito passivo. Tá? Quando for outorgada pessoalmente, né, o próprio artigo 125 está dizendo isso, se houver a outorga levando em consideração critérios pessoais do devedor, somente a ele vai valer, né, vai ser aplicada a isenção ou remissão. Então, gente, é interessante que a gente verifique o seguinte: a isenção e a remissão a gente vai estudar lá na segunda unidade, certo? Não se preocupem quanto a isso agora, mas entendam que a isenção é a dispensa do pagamento do tributo, certo? A lei vai dispor uma situação de isenção na qual, se ela acontece, aquele devedor estará dispensado do pagamento, né, do cumprimento da obrigação tributária. O crédito daquela obrigação sequer chega a nascer. Ele é dispensado do pagamento. E a remissão é o perdão daquele crédito que já existe. Então, o crédito tributário já existe, mas houve o perdão da dívida pela Fazenda Pública, né? Então, isenção como dispensa e remissão como perdão, ambas são benefícios fiscais. E esses benefícios fiscais, eles podem ser concedidos levando em consideração critérios subjetivos, ou seja, características pessoais do sujeito passivo, situações que só dizem respeito àquele sujeito passivo, ou critérios objetivos, né, que nada tem relação com características, com peculiaridades do sujeito passivo, mas se utilizam aí de critérios reais, de critérios objetivos. Então, vamos exemplificar que fica mais claro. Então, imagina agora uma lei, né, que estabelece uma isenção levando por consideração um critério objetivo ou real. Então, imagine, por exemplo, uma lei que estabelece uma isenção de IPTU para aqueles imóveis cuja área seja inferior a 40 metros quadrados e cujo valor venal seja inferior a 30 mil. Então, a lei está dizendo que aqueles proprietários de imóveis de área de até 40 metros quadrados e de valor venal de até 30 mil reais, eles estão isentos do IPTU. Não precisam recolher o IPTU. Certo? Qual foi o critério utilizado para a concessão dessa isenção? Foi levada alguma característica pessoal do sujeito passivo para conceder essa isenção? A lei se utilizou de alguma peculiaridade própria daquele sujeito passivo? Não. Ela se utilizou de critérios reais, de critérios objetivos. Ela se utilizou aí da área, do imóvel e do valor venal desse imóvel, o que nada se tem relação com características pessoais desse sujeito passivo. Certo? Então, o critério utilizado aqui foi meramente objetivo. Se utilizou da área e do valor venal. Tá? Então, imagine uma situação concreta da casinha de Maria, Pedro e João, que essa casa tem uma área de 35 metros quadrados e o valor venal dela é de 25 mil reais. Certo? Então, será que ela se encaixa nessa situação de isenção? Sim. Certo? A área que era de até 40 metros quadrados, ela tem 35. E o valor venal, que era de até 30 mil, a casinha tem 25 mil reais de valor venal. Então, ela vai se enquadrar nessa situação de isenção. Desse modo, por ter sido concedida isenção se utilizando de critério objetivo, todos os devedores solidários serão beneficiados por essa isenção. Tá certo? Isso não vai significar dizer que só Maria se beneficiará e Pedro e João vão ter que pagar o valor restante. Tá? Porque essa isenção não foi
concedida levando em consideração nenhuma característica pessoal desses devedores, certo? Área e valor venal de imóvel não é característica pessoal de ninguém. Tá? Então, todos os devedores solidários serão atingidos por essa isenção, serão beneficiados por essa isenção, certo? Ela vai aí ser aplicada a todos eles. Vejamos agora um exemplo de um critério subjetivo, né? E quando a gente fala em um critério subjetivo, a isenção foi concedida levando em consideração uma peculiaridade, uma característica do próprio sujeito passivo. Então, imagine uma lei municipal que isentou determinadas pessoas portadoras de uma doença incurável do pagamento do IPTU. Então, está dizendo que os portadores da doença X estão isentas de pagamento do IPTU, diante da gravidade dessa doença. Essa doença é incurável. Então, o critério utilizado para a concessão dessa isenção, dessa vez, foi uma característica pessoal do devedor. Que característica é esse? Aquele que seja portador de uma doença, da doença incurável X. Então, só esses devedores serão beneficiados pela isenção. Essa isenção não pode ser aplicada a devedores que não sejam portadores dessa doença. Então, vejamos aqui o exemplo da casinha, né? Maria, 50%, Pedro, 25% e João tem 25% do imóvel. O único portador da doença incurável X será aí João. Então, João é o único que seria atingido por essa isenção, né? Ele é o único portador da doença incurável X. Então, quem será beneficiado pela isenção? Em regra, João, porque ele é o portador. Então, aquilo que caberia a João, ele não será mais cobrado. Maria e Pedro continuam devedores solidários? Sim. Por quê? Porque essa isenção foi concedida levando em consideração o critério pessoal do devedor, certo? Só quem detém esse critério pessoal subjetivo é João. Maria e Pedro são absolutamente saudáveis, tá? Então não há por que serem beneficiados por essa isenção fiscal. Qual o valor a ser pago por Maria e Pedro? E aí tem que levar, né? Nós vamos ter que ter mais atenção. Porque se João foi isento do IPTU, né? Maria e Pedro, eles podem ser cobrados pelo município, né? Vai persistir a solidariedade quanto ao IPTU. Então o município pode cobrar tanto de Pedro quanto de Maria a dívida relativa ao IPTU. O que é que vai acontecer aqui? Nessa cobrança feita a Maria e Pedro, o município vai ter que descontar aquela parcela que caberia a João, certo? A parcela que caberia à pessoa isenta, ao devedor isento. Então, se João tinha 25% do imóvel, nessa cobrança do IPTU a Maria e Pedro, que não foram atingidos pela isenção, o município só poderá cobrar o valor de R$ 750, ou seja, descontado a cota parte de João, tá certo? Que foi isento do IPTU.